Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vou começar dizendo que esse vídeo pode ser um pouco longo, que para tratar o tema em questão, eu não quero ser raso. Se for para ser raso, como eu tenho visto algumas pessoas tratando o tema, eu prefiro nem fazer o vídeo. Então, para começar, deixa eu contextualizar do que se trata. É o tema hoje que está aí no Brasil, em voga, sendo falado por várias pessoas, vários meios de comunicação, vários influencers na internet, e eu não posso ficar fora dessa. A questão veio à tona por conta do material publicitário que foi colocado pela FIFA do Mundial de Clubes atual, onde cita tanto o Palmeiras e o Fluminense como um título que eles consideraram Interconfederation Cup, e relacionaram esse título à Copa Rio, vencida em 1951 pelo Palmeiras e em 1952 pelo Fluminense. E com essa mesma nomenclatura, colocaram todas as Copas intercontinentais que começaram a ser disputadas a partir de 1960 como títulos nesse mesmo descritivo, nessa mesma descrição de Interconfederation Cup. O que levou algumas pessoas a entenderem que a FIFA está reconhecendo os títulos do Fluminense e do Palmeiras como campeonatos mundiais. Vou começar dizendo que não houve reconhecimento da FIFA do Palmeiras e do Fluminense como campeões mundiais de 1951 e 1952, respectivamente. Mas da mesma forma que ela não reconhece formalmente, também não é enfática em dizer que não é. A FIFA faz política, é isso e ponto. É só o que a FIFA faz. Política. Nesse vídeo eu não vou falar especificamente das Copas Rio, como foram disputadas, etc. Isso eu vou deixar para um outro vídeo específico sobre o tema. Vou falar aqui da forma equivocada com que as pessoas tratam temas relacionados à comparação de torneios de épocas antigas com as épocas atuais. Muitas vezes por razões clubísticas ou comerciais em busca de cliques em rede social ou de audiência televisiva. Uma das razões pelas quais eu criei esse canal foi porque eu percebo que as pessoas, e principalmente os jovens, estão desconexos da história do esporte. Se eu falar de Zizinho, de Didi, de Mário Coluna, de Matias Sindelar, de José Meazza, para os jovens, eles não sabem quem são jogadores tão importantes da história do esporte. Só pensam nos jogadores de hoje e acham que tudo começou no dia em que nasceram. A partir dali tudo é melhor, no passado tudo é ruim. Então eu quis criar esse canal também para tentar mostrar e resgatar esse interesse pelo esporte e respeito pela história do esporte. Mas o que mais me espanta é a falta de estudo e contexto histórico por parte da imprensa especializada no assunto. Me dá a impressão que as pessoas ligadas à comunicação hoje estão um pouco se lixando para a história do esporte, que é tema principal das suas profissões. O que mais vejo na mídia, inclusive em revistas muito famosas internacionalmente, é a falta de cuidado na análise histórica de clubes ou atletas, sempre tentando beneficiar a importância dos atletas e competições atuais, fazendo isso em detrimento de competições e atletas antigos. A incoerência nas análises para definir o grau de importância de cada competição ou a equiparação delas, competições antigas com presentes, muitas vezes são feitas de acordo com paixões clubísticas sem o devido estudo histórico. Cometem muito anacronismo. O torcedor ok, mas jornalista ou influencer tem que gastar um mínimo de tempo em pesquisa, estudo e se preocupar com a contextualização histórica para aí sim emitir uma opinião. Quem quer fazer trabalho sério não pode ser clubista ou só pensar em clique. A minha questão aqui não é unificar ou mesmo equiparar as conquistas do passado com as competições atuais. A questão é reconhecer a importância histórica dentro do contexto da época da disputa e não trazer algo de mais de 70 anos atrás, como a Copa Rio, numa realidade de mundo completamente diferente, e aí eu falo realidade econômica, de logística, social, política, etc., para o contexto atual, impondo as exigências atuais relativas a critério de classificação, formato de disputa, para uma competição disputada há quase um século. Dentro das argumentações das pessoas para validar ou invalidar torneios do passado, muitos utilizam critérios como classificação e formato de disputa, e eu vou exemplificar aqui para vocês como são critérios frágeis. Por exemplo, a Copa dos Campeões da Europa, que começou lá em 1955, temporada 55-56. A Champions League só começou na temporada 92-93. São competições com nomes diferentes. Então, quem ganhou a Copa dos Campeões da Europa anteriormente deixou de ser campeão europeu por causa disso? Claro que não. Seguindo nos exemplos, a Champions League de 1955-56, ela tinha 16 clubes,
só os campeões de cada país participavam, não tinham todos os países da Europa representados, o critério de disputa era mata-mata, era como se começasse nas oitavas de final de hoje a competição, e assim o Real Madrid foi o primeiro campeão europeu. A primeira edição da Champions League, em 1992-93, teve 2 fases de mata-mata, antes de uma fase de grupo que tinham só 2 grupos com 4 equipes em cada grupo e só o primeiro se classificava para jogar uma final. Formato completamente diferente. Nome diferente, formato diferente. E agora, nessa última, é um formato novo, onde só temos um grupo com 36 equipes e desse grupo saem alguns grupos para um playoff, outros já vão direto para as oitavas de final até chegar no mata-mata o campeão. Então agora com esse novo formato, invalida os formatos anteriores? Se eu for mais além e voltar mais ainda ao passado, e a Copa Mitropa? Competição precursora da Copa dos Campeões da Europa. Qual a importância dela? Ela tem menos importância que a Champions League? Qual o argumento para isso? Você vai trazer argumentos históricos, econômicos, sociais atuais para definir o grau de importância de um torneio que teve o seu primeiro evento há quase 100 anos atrás? Isso é uma forma honesta e séria de ler a história e de valorizar o passado? Outro exemplo de como o formato de disputa é uma argumentação frágil para validar alguma equivalência. Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou em 1971, primeira fase de grupos, segunda fase de grupos e fase final, um triangular. 20 times jogando. Em 1979, foram 80 clubes divididos em 8 grupos de 10. Desses 44 se classificavam para se juntar a mais 12 do Rio e São Paulo, que só entravam na segunda fase, depois mais outra fase de grupo, para só na semifinal virar mata-mata. E hoje em dia, desde 2003, aliás, estamos em pontos corridos, agora com 20 clubes. Então, só a partir de 2003 podemos considerar os campeões brasileiros? Porque, segundo alguns, é o formato, entre aspas, mais justo? É muito comum ainda, apesar do reconhecimento da CBF dos campeões da Copa do Brasil, que começou em 1959, como campeões brasileiros, apareceu algum jornalista contestando e dizendo que a Copa Brasil é equivalente à Copa do Brasil, pois ambos são torneios mata-mata. Amigos, o que importa é a relevância na época. O formato de disputa, como eu falei e demonstrei aqui anteriormente, não pode definir qual torneio que parar. Se for assim, para tudo temos que ser coerentes. Então, nenhum campeão da Copa Toyota pode ser considerado campeão do mundo. A Copa Brasil equivale ao Campeonato Brasileiro, pois foi criada para definir o campeão do país e que representaria o Brasil na primeira edição da Libertadores da América em 1960. Era a competição top tier do país, para usar um termo utilizado pela FIFA, que eu acho que é até bem utilizado, quando vamos fazer equivalência de competições do passado com o presente. E por que citei a Copa Intercontinental? Porque a Copa Intercontinental só tinha os campeões de 2 confederações. Já o Mundial da FIFA, quando começou a ser feito em sistema mata-mata, eram representantes de todas as confederações do mundo, onde os times da Europa e da América do Sul só entravam na semifinal. No entanto, a FIFA mudou de novo o nome da competição ano passado para a Copa Intercontinental. Por quê? Porque criou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então a Copa Intercontinental, tipo uma versão 2 do ano passado, o time europeu só entrava na final, enquanto o sul-americano entra na semifinal, ainda em mata-mata. Então vamos lá. Se agora temos uma Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, com critério de seleção desses times de forma diferente, utilizando inclusive rankings das confederações continentais, então, porque teremos um campeão agora mundial dessa Copa do Mundo, significa que os campeões mundiais anteriores, com critérios de seleção para participação diferentes, com um número de times diferentes, com critérios de disputa diferentes, não serão mais campeões mundiais? E para deixar claro, está falando aqui alguém que considera e sempre defendeu que a Copa Intercontinental fosse considerada um campeonato mundial. Por quê? Porque era assim de acordo com a época. Então, Paulo, como avaliar para buscar uma justa comparação ou equivalência histórica entre competições de épocas diferentes? Qual a forma correta? Qual a fórmula? É difícil dizer que tem uma fórmula, mas tem uma coisa básica que a gente tem que considerar, que é entender o contexto histórico. Por isso, acho que a FIFA utilizou bem o termo top tier. É isso que tem que ser avaliado.
se uma determinada competição ou torneio, numa época, era o top tier, ou seja, se era o principal torneio ou competição daquela época, no âmbito seja nacional, seja continental, seja mundial. Saber a motivação da competição, qual a importância e relevância à época. Por exemplo, no Brasil, até a década de 50, as principais competições eram os campeonatos carioca e paulista. Os campeonatos do Rio e de São Paulo tinham a mesmíssima importância no cenário nacional para mídia e torcedores que hoje tem o Campeonato Brasileiro. É um absurdo que eu estou falando? Não, claro que não. Vai pesquisar, vai estudar, entender o contexto daquela época, ao invés de tentar levar o seu mundo atual para analisar o passado. Reparem que eu estou usando a palavra equivalência e não equiparação ou unificação. E por quê? Porque equivalência, segundo o dicionário, é igualdade de valor, função ou significado entre duas ou mais coisas. É criar uma relação de paridade. Já equiparação, a gente fala aqui que pode ser uma equivalência ou igualdade. E é por isso que as pessoas tentam fazer essa comparação buscando igualdade de critério de disputa ou critério de classificação. Só que isso não funciona. Em resumo, equiparação refere-se à ação de tornar algo igual, enquanto equivalência, por outro lado, significa ter o valor ou efeito semelhante, mas não necessariamente igual. Ou seja, a semelhança ou equivalência buscada nesse tipo de análise está voltada ao valor para a época. Aqui no Fute-Mariola, nós vamos respeitar a história e dar devida importância aos torneios e aos clubes e aos jogadores que conquistaram esses torneios. Aqui nós vamos tomar cuidado para pesquisar e buscar o contexto histórico. Em relação à Copa Rio, a FIFA em 2014 deu um parecer documentado e que eu vou colocar aqui para vocês verem na voz do PVC, um jornalista que eu tenho muita admiração, que eu acompanho, sério, honesto. E vamos ver o que a FIFA falou aqui. E eu sempre digo, o Palmeiras e o Fluminense não são campeões do mundo porque não tem esse reconhecimento. Agora, por outro lado, tem um ponto que é os dois documentos, né, que esse bendito desse fax, que é o que a FIFA mandou em 2007, que diz que depois de uma detalhada pesquisa, nós temos o prazer de anunciar que a FIFA concorda com a proposta de aceitar a Copa Rio de 51 como o primeiro torneio de âmbito mundial. De âmbito mundial. E depois a bendita da reunião do Conselho Executivo da FIFA em 2014, que é o que o Aldo Rebelo é ministro do Esporte e é palmeirense, sempre fala, que o texto diz aqui, que está grifado, aceitar a requisição da CBF para reconhecer o torneio de 51 entre Europa e América do Sul, clubes, vencido pelo Palmeiras, como o primeiro torneio internacional, a primeira competição de âmbito mundial. Ela não chama de Mundial de Clubes, mas ela diz que aceitou como um torneio de âmbito mundial. Eu entendo que a FIFA, para efeitos de equiparação, ela tem todos os direitos de definir no que tange aos seus próprios estatutos, regulamentos, ela é dona das suas normas, então ela pode definir as equiparações que ela quiser. No entanto, para efeitos de equivalência histórica, não vai ser a FIFA que vai definir o que historicamente foi ou não importante ou o grau de relevância em determinada época. Imaginem que, hipoteticamente, alguém amanhã cria uma nova federação internacional de futebol, consegue grandes patrocinadores, contrate os melhores profissionais e desbanque a FIFA. Historicamente, vai zerar tudo? Todas as conquistas mundiais e de clubes da era FIFA terão menor importância a partir desse momento, caso isso aconteça um dia? E aí, o que você pensa sobre isso? Sobre a Copa Rio, vamos fazer um outro vídeo para explicar o que foi essa competição, ok? E por hoje, obrigado pela audiência.